Olá, qual é o seu nome? Você sabia que o seu nome é um substantivo? Não? Então assista esse vídeo até o final para descobrir a que tipo de substantivo pertence o seu nome. Vamos lá? Substantivo é a palavra que dá nome aos animais, cidades, dias da semana, estados, fenômenos, meses do ano, objetos, pessoas, plantas, sentimentos, entre outros. Então, resumindo, substantivo é a palavra que dá nome a todas as coisas que nós conhecemos e aquelas que nós também não conhecemos. E quais são os tipos de substantivo? Nós temos os substantivos comuns, que nomeiam uma categoria, grupo ou espécie de forma geral, sem especificar um item ou ser, e são escritos com inicial minúscula quando não iniciam uma frase. Então, os substantivos comuns, eles sempre são escritos com inicial minúscula, exceto quando iniciam uma frase. Aí sim tem de ser escritos com inicial maiúscula. E aqui nós temos alguns exemplos: cidade, escola e mesa. Os substantivos comuns, eles nomeiam uma classe geral, sem especificar. Então, quando eu digo cidade, eu não estou me referindo a uma cidade específica, mas a qualquer cidade. Da mesma forma, a escola e o objeto mesa, que eu exemplifiquei aqui. Já os substantivos próprios, eles definem os nomes dos seres ou coisas de maneira particular e são escritos com inicial maiúscula. Vejam só, é aqui que o seu nome é classificado como um substantivo próprio, porque define o nome de um ser ou coisa de maneira particular. Então, eles são classificados nesta categoria. E como exemplos nós temos o país Brasil, a cidade Curitiba, o nome de pessoas José, e aqui eu exemplifiquei o nome Tito, que muitas vezes é utilizado para nomear animais de estimação ou seres que costumamos criar, pets, animais domésticos, e que ficamos na dúvida. O animal é classificado como substantivo comum, nome da classe, porém o nome específico do animal é um substantivo próprio. Substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Temos como exemplos flor, restaurante e ônibus. Os substantivos simples, as palavras que se encaixam no substantivo simples, elas também podem pertencer a outros tipos de substantivos. Já os substantivos compostos são formados por duas ou mais palavras: beija-flor, guarda-chuva, erva doce, e tem também aquelas palavras que são uma só, mas formadas por dois radicais. Por exemplo, girassol. A palavra girassol ela é formada por um radical gira e outro radical sol. São duas palavras encaixadas em uma só. Substantivos concretos são palavras que nomeiam seres reais ou que acreditamos na existência. Como exemplo, temos aqui bruxa, folha, pato e entre outros. Então, é muito importante, quando for classificar as palavras como substantivos concretos, que algumas delas, por exemplo, unicórnio, fadas, duendes, apesar delas não existirem ou não conhecermos pessoalmente, mas nós podemos fazer uma ideia de como são estes seres, por isso que são classificados como substantivos concretos. Os substantivos abstratos são aqueles que dependem de outro ser para existir e definem ações, estados e sentimentos. Aqui como exemplo eu coloquei caminhada,
alegria e vida. A caminhada seria uma ação. Essa ação ela vai depender de outro ser, por exemplo, do ser humano. A caminhada não acontece sozinha, ela precisa do ser humano para existir. Da mesma forma, a alegria e a vida. Então, os substantivos abstratos são aqueles que nós não podemos pegar e no ensino fundamental as professoras costumavam dizer aqueles também que nós não conseguimos desenhar. Então, são esses substantivos classificados como abstratos. Substantivos primitivos são aqueles que não derivam de outra palavra. Nós temos aqui fogo, pedra e chuva. Essas três palavras são primitivas porque elas não são derivadas de nenhuma outra palavra. Elas existem por conta própria. Já os substantivos derivados são aqueles criados a partir de outra palavra. Como exemplo, fogueira, pedreiro e chuveiro. A palavra fogueira vem do substantivo primitivo fogo, assim como pedreiro vem de pedra e chuveiro vem de chuva. E, por último, os substantivos coletivos, que indicam o conjunto ou grupo de seres. Então, é uma palavra só para denominar um conjunto de seres, como constelação, que é o conjunto de estrelas, arquipélago, que é o conjunto de ilhas, e manada, que é o conjunto de animais, por exemplo, elefantes. E aqui eu deixo uma interatividade, uma questão para vocês pensarem e responderem. Classifique as palavras abaixo de acordo com os tipos de substantivos estudados. Número 1, Salvador. Número 2, fada. Número 3, girassol. Número 4, gato. E como essas palavras são classificadas? Letra A, substantivo simples, abstrato, comum e primitivo. Letra B, próprio, abstrato, comum e simples. Letra C, comum, concreto, simples e primitivo. E letra D, próprio, concreto, composto e simples. Pensem um pouquinho. E vamos lá para a nossa resposta. Se você marcou a letra D, você acertou. A palavra Salvador, eu deixei até aqui uma dica, foi escrita com inicial maiúscula para classificar como substantivo próprio, porque indica o nome de cidade. A palavra fada é um substantivo concreto porque, apesar de não conhecermos a fada pessoalmente, nós podemos fazer uma ideia de como ela é. Girassol é aqui um substantivo composto, como eu expliquei no vídeo, formado pelas palavras gira e sol juntas. E gato é um substantivo simples, formado por uma só palavra.